Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau. Rede Cooper. E IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Para nossa mesa de reuniões, mim e do DJ Castro aqui, a gente sempre traz profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. E hoje a gente tem um convidado especial, né, DJ? Além da gente falar de negócios, nós vamos falar de esporte. Sim, hoje a gente vai conversar com o Christian Mohr, da Max Mohr, uma empresa de tecnologia em argamassa e concreto, e que também tem toda uma vivência em esporte de alta performance. Christian, obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com a gente aqui. Eu que agradeço, né, o convite de primeira mão, assim, me sinto lisonjeado aí poder estar conversando com vocês e passando um pouquinho da nossa história e o que a gente faz, né, e tô aí à disposição para esse bate-papo aí. Legal, Christian. Uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu comecei a explorar um pouco mais a história da empresa é que você é terceira geração, né? Eu acho isso daí fenomenal. E eu queria começar, que é uma base nossa sempre aqui no podcast, que você contasse um pouco da tua trajetória e a trajetória da empresa. Nós estamos falando de 13 gerações, né? Teu avô, teu pai e você agora. E assim, a tua própria carreira, né? Você é um cara jovem e que provavelmente atua na empresa desde muito tempo, né? Então acho que é bem bacana até chegar aí no próprio esporte. O esporte a gente explora um pouquinho mais pra frente. Tá bom, vamos lá. Bom, a empresa foi fundada em 1969, né? Então já fazem 55 anos, né? Esse ano, inclusive. Ah, legal. Começou com material de construção, né? Meu avô, ele transportava cimento e cal, basicamente, né? E tinha um pequeno negócio, né? Ele mesmo era o transportador, era um comerciante, como se dizia na época, né? Não era ainda uma empresa, né? Claro, já tinha um CNPJ, que foi criado por uma necessidade fiscal, né? Isso foi em 69. Daí, durante 5 anos, ele acho que trabalhou praticamente sozinho, até teve a tentativa de ter um primeiro empregado, mas não deu certo. Isso ficou até na cabeça dele, pô, empregado não dá, não quero ter funcionário e tal. E logo meu pai entrou, né? Que foi a segunda geração, em 75. Tá. E daí, em 75, meu pai... na verdade, meu pai não entrou, meu pai entrou um pouco antes. Mas ele assumiu em 75. E daí ele comprou mais um caminhão e foram crescendo e tal. E meu pai tornou aquele pequeno negócio numa empresa de verdade, né? Daí a gente saiu do material de construção, fomos para a atividade de concreto em 92, bom tempo depois, né? Sim. Mas nos anos áureos do material de construção a gente foi líder de venda de cimento ensacado. Isso a nível de estado, acho que a gente chegou a ser o maior na época. E daí ele passou a abrir uma primeira filial de concreto, uma segunda, a terceira, que aí começamos para Blumenau, fomos para Jaraguá do Sul, depois fomos para Itajaí, daí Pissarras, daí eu já estava na empresa. Quando entrou Pissarras, um pouquinho antes de entrar Pissarras, eu estava na empresa. Daí a gente foi para, na época, Nova Trento, que tinha aquela questão da Basílica de Santa Paulina. Ah, sim. Daí a gente fez aquela obra lá e imaginou que o mercado lá ia continuar crescendo, mas não foi o que aconteceu, né? A gente imaginou uma Nossa Senhora Aparecida. Então a gente ficou mais alguns anos e viu que não era o caminho. Que vem das decisões, né? O empresário não acerta todas as decisões. Sim, sim. A gente tem que acertar mais do que errar. E a gente não pode errar nas grandes decisões, a gente pode errar nas pequenas, né? Isso é em resumo assim que eu enxergo, né? Daí a gente foi para São Bento do Sul, daí depois a gente abriu a filial em Joinville. Aí a gente abriu mais uma filial em São José, fica na Grande Florianópolis. Uhum. E aí já tínhamos desativado Nova Trento, porque tinha uma perna ali. E por último abrimos Pinhais e Porto Belo, agora. Então nós temos ao todo 10 plantas, 10 unidades produtivas, um centro administrativo e um centro de manutenção. Então ao todo são 12 plantas. Quando você fala uma planta, o que se produz como é que funciona uma planta da Max Mohr? A planta, quando eu falo planta produtiva, é que produz argamassa e concreto. É porque precisa estar próximo do local onde tem a obra, né? Isso, ou centro nervoso de construção, né? Na realidade, exatamente. Sim, porque fica um pouco, não é que é um pouco, né? Mas certamente
torna o processo muito mais oneroso se eu tiver um deslocamento dessa argamassa por uma quilometragem muito grande, né? Então é importante eu estar próximo, né? Eu entrego uma carga, nós entregamos uma carga viva, né? Sim. Vamos dizer, Tem um prazo de validade. tem um prazo de validade. Então, depende de trânsito. Nós somos, Sim. assim, eu sempre digo, a gente é uma indústria dentro do portão. Saiu do portão, a gente é uma empresa de logística. Fizemos as duas Complexo pra coisas. caramba isso, né, cara? Entendeu? Então, a gente tem essas... E ainda, além disso, nós temos uma dessas 10 unidades, que é o material de construção que ainda permanece, que é só uma distribuidora, na verdade, né? Uma distribuidora de aço, cimento e tinta hoje, que fica aqui em Blumenau. O restante são exatamente o que eu falei do slogan nosso, que é concreto e argamassa. Então, nós somos comércio, se pensar no material de construção, nós somos indústria, pensar na atividade de Sim, concreto, e ainda transformação. somos empresa de logística. Então é bem complexo a cadeia toda, né? O processo inteiro. E a tua entrada, você falou que entrou ali mais ou menos quando começou a atividade em Pissarras. Não, foi antes. Na verdade, o Itajaí começou em 99, eu entrei em 2000. Tá. Daí eu vou falar um pouquinho da minha carreira agora. Eu entrei em 2000 como estagiário. Meu pai foi muito sábio na época em me dizer o seguinte: Christian, tu queres começar na empresa? Eu vou voltar um pouquinho ainda, eu vou falar um pouquinho, que vai pegar um gancho do esporte. Eu com 10 anos de idade fui jogar voleibol na Barão Serval. Não sei se vocês eram daqui, Sim. da época do Arthur Novaes. Sim, sim. Então eu passei lá na peneira da escolinha lá e fiz carreira solo no voleibol, até os 17 anos. Eu fui tricampeão estadual, campeão nos Joguinhos Abertos, fui 4 vezes seleção catarinense, vice-campeão brasileiro, e já estava sendo pré-convocado para a seleção brasileira infanto-juvenil naquele ano, e a Superliga, a Barão ia entrar no ano seguinte. Em resumo, daí que eu quero chegar. Foi a minha primeira decisão mais difícil, que foi, eu vou abandonar a minha carreira de voleibol para fazer uma faculdade e trabalhar, que é o que muitos atletas chegam nesse momento do vestibular e dos 17 anos ali tem que optar. E eu tinha em 99, eu tinha 17 anos. O que eu vou fazer? Eu continuo, que era meu sonho muito, muito forte, desde pequeno eu queria ir para uma Olimpíada, né? Ser atleta da seleção brasileira e disputar uma Olimpíada, ou eu abandono e vou tocar um negócio com meu pai e vou fazer outras coisas. Aquela fase, 17 anos, o cara começa a sair um pouco, conhecer algumas coisas diferentes, né? Namoradinha e tal. Então, tudo isso naquela época pesou. E também eu tinha faculdade, que eu estava na véspera de me decidir, faço ou não faço. Daí tomei essa primeira decisão e 6 meses depois eu voltei a jogar voleibol ainda. Fui chamado para jogar o último Campeonato Brasileiro. Falei, vou jogar ainda para mim. E daí eu joguei em Fortaleza, a gente foi terceiro colocado lá no Campeonato Infanto Juvenil pela seleção catarinense, eu como capitão. Mesmo 6 meses afastado, eu voltei a jogar ainda. Bom, daí tomada a decisão, meu pai disse o seguinte: tá, tu vai parar de jogar? Tá decidido agora mesmo? Ou não? Tá decidido. Então, segunda-feira eu começo na empresa. Sem folga. Não teve. Tipo, era uma quinta-feira. Era uma quinta-feira, então segunda-feira começa na empresa. Segunda tem treino, mas é lá dentro. Treino é jogo. Foi bem assim. Daí segunda-feira eu comecei como estagiário. Daí comecei lá conferindo nota, arquivo, que é aquele serviço bem básico No administrativo. quando o cara entra na empresa, né? E daí fiz carreira solo, né? Eu fiz tudo que eu podia, assim. O meu pai foi muito sábio na época, dizia, cara, tu tem que passar por tudo dentro da empresa. Tu não vai sentar na cadeira de diretor que não vai estar pronto. Então tu vai ter que passar por tudo. Daí passei por parte administrativa toda, desde controles, emissão de nota, tirar pedido, controlar caixa, contas a pagar, a receber, né, ordens de compra, RH, ver questão de ficha de pessoa, de recrutamento, participar que mais? Enfim, fui à obra também, conhecer obra, acompanhar vendedor, tudo isso daí. Foi 1 ano e meio de estágio geral, assim. Daí eu cheguei pro meu pai e disse assim, cara, eu tô cansado de ficar fazendo estágio, eu quero assumir alguma coisa e quero receber mais, né? Porque estágio ganha pouco, né? É normal, né? Sim, sim. Então, daí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, agora que tu já tem uma noção um pouco de tudo, eu vou te dar setores. Então tu vai ficar nesse setor aqui e tu vai aprendendo, tu vai virar líder desse setor. E normalmente ele me botava onde estava mais complicado, onde estava desarrumado e tal. E daí eu fui fazendo assim, daí eu fui para um setor, aí fui para RH, para o financeiro, para vendas, e fui, daí compras, e aí um pouco de engenharia, e foi.
Até que chegou num momento, daí ali por 2007, daí 7 anos depois, daí eu assumi um cargo de gerência, na época era o gerente geral, uma coisa assim, eu tava como, daí tinha um financeiro e eu estava como gerente geral. E daí passou-se mais alguns anos, eu assumi como diretor. Daí depois, foi mais uns bons anos aí como vice-presidente. E hoje como presidente, depois de 20 anos. Foi essa minha... Em resumo, foi essa história. Crescimento em todas as etapas dentro da companhia é importante. E nesse momento da transição de vice-presidente para presidente, o Marcos passa para o conselho? Como é que Ele passou para o conselho, a gente criou um conselho, e teve etapas da empresa também, né? A empresa era bastante familiar, bastante, vamos dizer assim, não tinha uma governança, não tinha ainda né, padrões, melhores práticas, vamos dizer assim, né? Era mais olho do dono, embaixo da asa, aquele negócio, né? Daí isso foi mudando. Quando eu me formei em 2006 em administração, eu fiz inclusive meu trabalho TCC em planejamento estratégico. E foi para a Maxmore que eu fiz. E eu quis realmente utilizar aquela ferramenta e fui me aprimorando nessa área e tentar implementar realmente na empresa, né? Isso foi muito bom, porque daí começou a criar uma gestão mais profissional, né? Daí a gente mudou o sistema, a gente implantou um RP, daí a gente começou a fazer orçamento, a gente começou a dar mais empowerment para os líderes, que não se tinha antes também, ninguém decidia nada, era tudo meu pai. Sim, com certeza. Então, vários mecanismos e que são muito utilizados numa gestão mais profissional, eu fui aos poucos implantando. Daí logo veio uma consultoria também para ajudar, porque a gente começou a crescer muito. A gente veio uma consultoria externa, ficou na empresa durante um tempo, também nos ajudou nesse processo de evolução, me ajudou bastante também. Por isso que tem uma longa jornada. Daí, quando que ele foi a gente criou um conselho, foi em 2019. Ah, tá. Foi recente. Sim. Em 2019 a gente criou o conselho, e daí, nesse conselho, começou a se estruturar, realmente, daí uma base bem mais profissional, né? Então, nós temos hoje executivos na empresa, né? Tem diretor executivo, tem gerentes, né? Pessoas com um bom background, né? Não só de formação, como de experiência, né? E daí eu também participei do conselho, participo ainda, só que com o seu Marcos, quando ele estava no conselho, ele assumiu uma posição de liderança no conselho. Presidente do conselho. Né? E aí a gente contratou uma consultoria externa de Curitiba, por sinal, hoje continua sendo nosso conselheiro, né? Eu tenho ainda mais alguns conselheiros de esportes, assim, que eu chamo por necessidades. Sim, algum ponto específico. Isso, mas tem um fixo, e daí tem alguns spots dependendo da necessidade do momento e do tema, né? E daí o seu Max saiu, na verdade, do conselho o ano passado. Recente? E da presidência que ele passou para mim foi de 2020 para 2021. E daí agora, hoje, ele só está no conselho de família. Ah, tá. Ele está com 70 anos, mas chegou um ponto que ele não queria mais toda aquela... carga, né? Energia de ter que estar se atualizando, ter que estar buscando, que as mudanças estão muito rápidas, né, para acompanhar hoje, né? Então, ele estava um pouco cansado, fez o papel dele muito bem feito, né, com 45 anos de empresa, então ele resolveu, nem no conselho eu quero mais, eu vou ficar só no conselho de família e continua como sócio, obviamente, né? A família inteira é sócia, né? E daí nós temos, na operação a gente tem executivos, né? E daí eu assumi a presidência há 3 anos. E como que foi a tua abordagem na hora de assumir a presidência, na sucessão do teu pai? Olha, a minha abordagem foi assim, primeiro, seguir os valores, né? Seguir o jeito de ser da Maxmore, que a gente, acho que são valores herdados desde o meu avô e é lógico que as coisas vão se atualizando, se aprimorando, mas a essência a gente não pode perder, né? Exatamente. E aí foi no sentido de, gente, a gente veio muito bem até aqui, mas não quer dizer que a receita até aqui é a mesma daqui para frente. Então nós vamos ter que fazer algumas mudanças que já vinham acontecendo, mas que começaram a dar mais velocidade ainda nesses últimos anos. E vem dando certo, né? A gente quando gestor, administrador de uma empresa, a gente corre riscos, né? Decisões a gente tem que tomar, e às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Como eu falei no início, a gente tem que acertar mais do que errar. Acertar nas grandes, pode errar nas pequenas. E segue em frente. Então, os negócios vêm, apesar, né, do mercado não estar mais tão comprador e tão bom como estava, a gente vem conseguindo atingir orçamento, vem conseguindo
crescer e está conseguindo caminhar para adiante. E, Christian, tem dois aspectos ali que você comentou. A questão dessa aceleração, né, maior velocidade do mercado para tomada de decisão. E a outra que é um termo que está na própria assinatura de vocês, que é tecnologia, né? Uhum. Como que a Maxmor hoje usa a tecnologia para dar conta dessa aceleração do mercado? Então, um grande vetor aí de aceleração da tecnologia no nosso segmento é a indústria química, Sim. né? Porque o cimento, ele não mudou muito nos últimos anos. Ele teve mudanças, mas não foram tão drásticas, Representativas tão assim. representativas. A areia brita também. Melhora-se um pouco o processo de britagem para a pedra ficar mais esférica possível, tal. Daí tu tens as areias artificiais, que também é um pó de pedra que se fala e tal. Mas é uma velocidade lenta que vem melhorando. Agora, a indústria química foi disruptiva, né? Para ter uma ideia, eu fazia concreto com um tipo de aditivo. Quando eu falo eu, é nós, né? Sempre, Sim. nunca se fala eu, se fala nós, né? É um tipo de aditivo que tu media em litros, ou para não dizer em baldes, e pronto. Hoje, dependendo do tipo de concreto, completamente. tem 7 tipos de aditivo diferentes, tu tem adições, tu tem uma série de coisas. Por exemplo, eu preciso de um concreto para bombear a 250 metros de altura lá em Balneário Camboriú. Nós fizemos. E não é só ter a bomba que tem a força para voltar lá em cima. Não. O concreto tem que chegar lá em cima com as mesmas propriedades íntegro. Sim. Não pode secar no meio do caminho, né? Não pode secar, ele não pode chegar lá com a brita para um lado, a areia para o outro, todo desagregado. Então, isso tudo é tecnologia. Que aditivo usar? Qual é a quantidade? Como é que se faz a mistura? A temperatura? A fluidez? Uma série de coisas. É bem técnico. Eu vou fazer um pré-moldado, por exemplo, vou fornecer para um pré-moldado. Que ele tem uma meta de produtividade de X minutos, ou horas, ele tem que desformar e fazer a produção dele de novo. Eu tenho que fazer um concreto que atenda a essa necessidade dele. Não é simplesmente misturar areia, cimento, cal não. Cimento, areia e água. Brita, não. É muito mais do que isso. Quando eu falo no cal, porque eu lembro da argamassa. A argamassa tem que botar cal. É interessante a gente ver, né, Christian, DJ e audiência, o quanto evoluiu num segmento que outrora era um pouco mais, vamos dizer assim, básico, rústico, né, que era a construção como um todo, hoje com a participação de tecnologia e da parte química dentro do processo, né. Então hoje você tem aí uma série de soluções cada vez mais tecnológicas que te dão ganho de velocidade, que te dão ganho de performance, até porque a construção como um todo ela passou por uma mudança absurda, né? Quando você fala de Balneário Camboriú, né? Eu acho que é um exemplo bem interessante. Você antes tinha um prédio de, sei lá, de 10 andares, 10 pavimentos, 15 pavimentos, e olhando isso como algo grande. Hoje você tem realidades completamente diferentes e desafios muito significativos para quem trabalha com construção, né? Tu pega terrenos muito esbeltos lá, né? Sim. Cada vez são terrenos menores e com arranha-céus cada vez maiores. O quanto a engenharia tem que trabalhar para acompanhar isso? Né? Uma relação entre base e altura. E o que eu falei antes foi só tecnologia. Quando eu falo indústria química, eu estou falando tecnologia de produto. Sim. Basicamente, o que eu estou falando aqui agora. Mas tem toda uma tecnologia de logística. Sim. Que com a digitalização, com a internet das coisas, com todo esse mundo digital que nós estamos vivendo, a evolução está muito rápida também. Para calcular rota, para monitorar onde está, para ver se está no entregue do jeito. A gente está agora passando por um processo de transformação digital dentro da empresa. Então a gente está fazendo toda a base, como se fosse uma casa, né? Faz a fundação, primeiro faz a terraplanagem, daí faz a fundação, daí vai fazer o bloco, daí vai fazer a viga, pilar. Nós estamos ainda fazendo a base. Para quê? Para que a gente se torne uma empresa mais digitalizada possível. Isso é um projeto de 3 anos. Então a gente está no meio dessa jornada, vamos dizer assim. E nessa hora é legal a gente ver como é importante as parcerias, né? Porque quando você quer sair de uma posição e evoluir, tanto na digitalização, quanto em qualquer outro ramo que você insira aí dentro dos trabalhos da Maxmor,
parceiros consistentes, vem até desde o momento da consultoria no conselho, né? Passam a ser primordiais, né? Porque não é um projeto de curto prazo, né, cara? Não. Que você consegue fazer uma virada de chave. Você precisa de alguém assim, pô, vamos começar, por exemplo, mudar uma tecnologia de um concreto. Não é vir ali com uma receita e deu certo. Isso tem que estabilizar, e são muitas coisas envolvidas e uma responsabilidade absurda, né, de quem trabalha com o concreto para uma obra de 200 andares, né? Tem que ensaiar muito e durante um bom período para validar todas as variáveis, ficar algo consistente, né, e confiável. Isso é uma premissa básica nossa. E Christian, você falou da tua relação com o esporte antes de entrar na empresa, desse momento de decisão, e a gente sabe que você continua uma relação com o esporte depois disso, né? Fala um pouco pra gente sobre essa tua relação com o esporte e como ela se conecta com o teu desempenho no dia a dia na empresa, né? Eu sempre digo, eu acho que uma das coisas que me ajudou a chegar até onde eu cheguei foi o esporte, porque ele me ensinou muita coisa, assim, tipo, desde a disciplina, desde a trabalhar em equipe, a foco, a determinação, a não desistir, a resiliência, né, que eu acho que é muito difícil hoje, os mais jovens, principalmente, a gente percebe, eles querem tudo muito imediatista, eles acreditam que, pô, se cair um tombo já ficam meio, pô, mas e agora? Cara, cair tombo, levanta, vamos de novo, outro dia de novo e vamos, sabe? Isso o esporte dá muito, tu perde um jogo hoje, tu tem que dormir, acordar e amanhã tu tem que ganhar, senão tu já... Digerir aquela derrota, né, cara? Tem que digerir, no dia tu tem que entrar com o peito aberto, porque se tu entrar murcho, tu já perdeu o segundo jogo também. Sim. Então o esporte eu acho que ensina muito nisso aí, sabe? Muito, muito mesmo. E eu sou muito grato aí, inclusive eu tive a felicidade de ser aluno do professor Arthur Novaes. Sim, na Barão, né? E aprendi muito com ele, com a equipe dele também, o André Donegá e entre outros, né? Mas ele foi para mim uma referência quase como um segundo pai, assim, sabe? Me ensinou muito desde a base, eu tinha 10 anos de idade, né? É bem na tua formação, né? Dos 10 aos 17 ali, né? E depois, claro, meu pai também, né? Me passou bastante valores, meus pais, minha mãe também, tudo, mas ali foi bem importante para mim essa parte do esporte. Quando eu saí do voleibol e comecei a trabalhar e fazer faculdade, primeiro eu dei uma ensaiada na engenharia civil, não sei se eu comentei com vocês, acho que não. E daí eu fiz 3 semestres de engenharia civil, e daí naquela fase de estágio. Certo. Daí eu trabalhava só meio período, tal, porque tinha faculdade de manhã. Era de manhã, engenharia civil. Isso. Daí sábado de manhã também era. E aquilo lá me incomodava, porque eu ficava na faculdade, pelo menos isso é perfil, né? Cada um tem o seu jeito. Lá o dia inteiro fazendo conta, integral, derivada, engenheiro, sabe? Cara, mas umas contas desse tamanho, e o mundo lá fora estava andando, as coisas estavam acontecendo, os negócios estavam funcionando, e eu lá dentro da sala, assim, fazendo cálculo. E daí, como eu comecei a fazer a ir para a empresa e fazer os estágios, né, e tal, eu comecei a me identificar com aquilo, com administração, com gestão, né? Comecei a gostar das áreas e tal, aquilo tudo. Daí eu falei, sabe uma coisa, eu vou estudar à noite, administração, tempo, né? E vou trabalhar o dia inteiro. Meu pai ficou feliz da vida, né? Falou, pô, agora sim, vai vir o dia inteiro para cá. Que daí foi que começou a me dar posições lá, setoriais. Um bom sinal, né? Um bom sinal, setoriais. E daí isso foi evoluindo e aí quando eu tomei essa decisão de fazer faculdade, trabalhar e sair do voleibol, logo na sequência, como meu pai já era piloto, desde 81, ele andou de kart e tal, na terra e tal, e daí foi umas provas no asfalto também, nos campeonatos no asfalto, ele resolveu comprar um kart. Vamos brincar, eu vou comprar 2 kart. E daí, dali pra frente, eu gostei do negócio, né? E já tava na veia, né? Sim. Que eu sempre, na verdade, tive curiosidade. Mas os meus pais achavam o seguinte, pô, já tem um correndo. Naquela época, para 2 correr, é bastante dinheiro, né? Para poder correr e tal. E eu tava muito embalado no voleibol, não vamos misturar, deixa ele tá muito bem no voleibol. Então, e aquela vontade ficou desde pequeno. E daí, com 17 anos, o meu pai resolveu comprar os karts lá e a gente começou a brincar e tal. Realmente começou com uma brincadeira. Depois eu já estava competindo e tal. No começo, sempre é patrocínio, né? Sim. De 2015 para cá, daí eu ando 100% patrocinado, né? Eu já consegui conquistar aí títulos e relacionamentos, porque assim, automobilismo não é feito só de currículo. Tá cheio de gente com um currículo bom. Sim. E que não consegue correr, porque não consegue patrocínio. Tu tem que conseguir fazer conexões, tu tem que conseguir gerar retorno para o teu patrocinador, tem que conseguir, de alguma forma,
fazer com que ele se envolva no negócio. E isso, graças a Deus e com bastante trabalho também, eu consegui fazer. E hoje eu ando sem precisar usar dinheiro da empresa para correr. Hoje você anda na Porsche, né? No Porsche Cup. Porsche Cup. Isso. Legal. Como que você traz esse desempenho, toda essa relação com o esporte para a empresa no dia a dia? A gente tem um espírito muito forte de competição, né? Então a gente é muito competitivo e isso, a equipe acaba, querendo ou não, eu acabo contaminando positivamente a equipe nesse sentido. Sem dúvida. O que às vezes tem que cuidar, e isso hoje já está mais superado, é para não gerar com muita competição interna, né? Então assim, a gente tem que o nível que tu dá de competitividade tem que ser em grupo, tem que ser pelo bem do negócio, né? E não com competitividade individuais, né? Porque senão começa a ficar... mas isso a gente vai administrando, né? Então, ser competitivo eu diria, um predicado, um ponto importante para o negócio ter sucesso. Né? E às vezes ser competitivo consigo mesmo, né? A maioria das vezes, né? Tu acaba querendo mais, te cobrando mais, né? E também tem que ser dosado. Já tive épocas da minha vida que eu me cobrei muito, fiquei até pouco doente, então tem que também saber dosar. Isso com o tempo tu vai pilotando, né? Eu percebo que muitas vezes quando a gente tem uma orientação muito forte para a questão esportiva, existe justamente o que você acabou de falar, né? Uma cobrança pessoal muito elevada de performance e automaticamente, sem querer, né? Muitas vezes a gente transfere isso para a equipe. Então, às vezes um executivo, um CEO, um diretor que gosta do esporte, compete e sente o esporte pulsar nas vezes, às vezes ele é um cara bastante enérgico com a equipe, não porque ele quer o máximo de cada um. Tem quem entende tranquilamente isso e consegue responder, mas nós vivemos momentos, né, Cristian? Até quero fazer uma pergunta com relação a isso, onde nem todo mundo tem a resiliência que o atleta tem. E às vezes essas questões, né, hoje entendendo as empresas, eu acredito que na Maxmor não seja diferente, é um momento ímpar, né, onde a gente chega a ter 4 gerações dentro de uma empresa. Né, desde o cara que é um baby boomer, né, que seria lá com a idade do Max, um pouco menos que o Max, um cara que tem a idade do Roberto seria a geração X, aí uma geração Y e uma geração Z. E às vezes essa resiliência na hora da pressão, nem todo mundo trabalha tão bem. Como é que o Christian, como líder supremo dentro da empresa, trabalha com isso sem pesar na mão, né? E ao mesmo tempo manter ainda a empresa competitiva? Eu procuro usar o modelo da liderança situacional, né? Legal. Que é muito ligada, vamos supor, o Roberto Vilela tem uma senioridade grande, eu não preciso ficar orientando ele o tempo inteiro, mas ele precisa de um apoio. Ok. Então, e se eu apertar ele demais, eu estou aqui imaginando um cenário, tá? Se eu apertar demais, ele espana, porque ele não tá com talvez aquela pegada do cara mais novo que tá, né? Ou até o contrário. Pode ser que ele até aceite melhor a pressão, porque ele já passou por muito. Mas aí, na pressão, né? Isso é situacional. Sim. Eu tenho que perceber isso em quem eu estou liderando. Perfeito. O outro já, se eu não der uma Pressionado não vai. pressionada, não vai. A tal da cenourinha, né? Vou botar uma cenourinha na frente e uma atrás. Né? Mais ou menos isso. Então, daí talvez com ele seja diferente. Dependendo também do momento. Se eu estou num momento de crise, vai ser tudo mais apertado. Sim, sim. Se eu estou num momento, sei lá, de expansão, de transformação, eu vou trabalhar mais com convencimento, mais com engajamento das pessoas. Quando é uma crise, não dá para ser muito democrático, né? Tu tem que, é isso, vamos agora, porque tem que acontecer. E eu passei por uma crise de 4 anos que me ensinou muito. Até que quando terminou a crise, meu pai falou assim, agora acho que tu estás preparado. Cicatriz de batalha. Né? Então, como eu falei, situacional. Depende do perfil, da senioridade, depende do momento, né? E depende também de como tu tá querendo conduzir um negócio naquele momento. Daí tu vai ajustando. E como é que é o futuro no mercado, na área de atuação da Maxmor? Como é que você está olhando aí em termos de inovação, novos produtos, novos serviços e ambiente da concorrência? Fala um pouquinho pra gente.
A concorrência, eu acho que como quase todo setor, vem aumentando, né? A gente procura estar sempre buscando estar à frente em alguma coisa, ou em novos produtos, como foi na época a gente entrou com a argamassa estabilizada, que foi um know-how que a gente buscou da Europa, que ninguém tinha. Depois a gente começou com concreto aplicado em obras que o pessoal, que com a própria mão de obra, a gente atendia as obras de varejo, ainda atende, né? E que é o Concremor, o Maxmor, agilidade com aplicação de concreto, concreto aplicado. E agora a gente está também com algumas iniciativas nesse sentido, né? De buscar, por exemplo, a gente está com um projeto bem forte aí de pavimento urbano de concreto. Legal. Que é o quê? Que é o concreto feito em loco. Ele é feito com uma espessura bem menor do que o pavimento rígido que a gente ouve falar em rodovias, que são aqueles projetos faraônicos, né? Que custam um monte. Ele é placas menor, ele é uma espessura menor e é feito em placas. Então tu consegue dar manutenções muito melhor, mas a placa a placa é feita em loco. Depois eu vou mandar para vocês ali o link, tem no nosso site, tem. E isso é um know-how também de fora, né? E ele hoje ele entra com muita competitividade em relação ao asfalto, que não tinha antigamente. Interessante, sim, porque E a durabilidade, vamos dizer, um projeto de asfalto é feito para 5 anos, o de pavimento de concreto é feito para 20. Então a durabilidade nem se compara. Outras coisas, a gente tem uma vantagem de calor. Nesses dias que tiveram muito calor, tu vai e mede o asfalto, dependendo do dia, a 60 graus. Porque só pela diferença de cor já absorve muito mais energia. Exatamente. Além disso, o petróleo também. Sim. Que o CAP tem do asfalto. E amolece, né? Exatamente. E o concreto estava com 51,8. Ou seja, nós estamos falando de 8 graus a menos. É bastante coisa. Né? Questão de iluminação também, falando um pouquinho do PUC, tá? Iluminação também, as vias precisam de menos luz, porque ele é mais claro, ele não é preto, escuro que nem o asfalto. Sim. Questão de frenagem dos carros, ele tem um maior atrito também, ainda mais que ele é consolado, ele fica com... Então, na hora de curva, especialmente, né? Na hora que freia, o carro para antes. Então tem uma série de benefícios. E não era muito visto, é uma questão cultural que a gente está tentando quebrar. Fizemos agora um primeiro condomínio, um loteamento em Timbó. Legal. Todo de PUC. Pavimento urbano de concreto. Então isso é uma coisa que ninguém está fazendo e nós estamos na frente de novo, onde é que eu queria chegar. Outra coisa é o contrapiso autonivelante. Tá. Tu vai dentro das casas, normalmente, já ouviu falar aquele contrapiso farofão? Que é o que tem 50 anos. Bota areia, cimento, fica socando, né? E vai lá e faz o contrapiso. No contrapiso autonivelante, não. Tu vai fazer por último o contrapiso. Claro que tem técnicas de execução, né? Isolamento, tu tem que botar isopor, que isso não é difícil. E daí tu preenche o ambiente e ele se autonivela. Esse é o nome, contrapiso autonivelante. Que é um fluido. Tipo assim, o que tu vai fazer com 5 pessoas vai fazer 100 metros quadrados, tu vai fazer, 1.000 metros quadrados, tu vai fazer com 2 pessoas 3 vezes mais a produtividade. Aumenta a produtividade assim absurdamente. E com menos gente. Então é mais uma novidade aí que a gente também está trabalhando no mercado. O caso das estradas de concreto, quando eu fui para a Patagônia eu fiquei impressionado, porque é o ambiente mais hostil que existe e lá é tudo concreto. Nas grandes estradas. O Brasil devia usar esse exemplo, né? E é baixa manutenção, a estrada que fica lá, ninguém fica dando manutenção o tempo todo. Falando do PUC, olha só como é que é interessante. Nós, no Brasil, hoje, nós estamos com um pavimento de concreto em torno de 3%. 97% é asfalto. Nossa, diferença absurda. Daí tu pega uma Argentina, o Chile, aqui do lado, passa de 60% em concreto. Sim, porque a durabilidade é muito maior. É muito maior. Não tem buraco. Mas como é que eu faço se eu tiver que mexer na tubulação? Se tiver um bom projeto, para começar, faz a tubulação nas calçadas. Nas laterais, né? Embaixo das calçadas. Se porventura já estiver pronto no pavimento, como eles são placas de 2x2, tu consegue sacar fora. Né? Tu quebra com um policorte aqui, tu quebra, corta e saca fora a placa, faz a manutenção, coloca de volta. Concreta de volta, desculpa. Sim. É interessante, não só a tecnologia. Mais visibilidade na estrutura, Nossa. né?
Não, Mas e compara. é interessante essa questão. Acho que um ponto sempre bastante delicado quando a gente fala da construção como um todo, sempre foi a variável tempo, né? Ou seja, por que que muitas vezes se deixava de fazer algumas coisas porque o tempo era um impeditivo, levava muitos anos para você conseguir fazer alguma coisa. Então, a vinda de novas tecnologias e soluções tais quais a que você citou aqui, elas estão diretamente correlacionadas com algo bastante importante. Então, claro, investimento era um ponto, mas o outro era o tempo. A partir do momento que você consegue Ganhar fazer obras e produtividade. ganhar produtividade tendo um tempo relativamente curto, você aproveita uma janela de oportunidade, que é aquela questão assim, cara, existe o interesse de investir, mas tem que ser agora. E aí, quando você levava 10 anos para ficar pronto um negócio, talvez ao longo do tempo, quando concluído o projeto, ele já estava obsoleto. É muito comum a gente ver isso, né, Cristian? Então, acho que esse é um ponto bem importante, assim, o ganho de produtividade. Eu queria entrar numa outra questão que eu acho que é bem importante. Você falou de todas as unidades que a Maxmor tem, e eu queria entender, assim, hoje a Maxmor atua no território catarinense, tão somente, ou hoje, com soluções tal qual o PUC, vocês se credenciam para atender qualquer região do Brasil e fora do Brasil? Como é que funciona isso dentro do teu planejamento estratégico hoje como empresa? A ideia é manter essa posição de sou muito forte dentro de um estado, ou continuo sendo muito forte dentro do estado, mas eu quero aumentar minha capilaridade quando eu penso em território nacional ou até mesmo em outras regiões? Como é que é essa estratégia? Vamos lá. A Maxmor hoje ela tem 9 plantas em Santa Catarina e uma no Paraná, que é Pinhais, né? Certo. Uma no Paraná. São José dos Pinhais. Com relação à tecnologia, nós somos referência em argamassa para o Brasil Ok. e no concreto a gente também é uma referência. É que no concreto tem mais players Sim, sim, e tem players maiores, né, que a gente. com certeza. Tem players que atuam nacionalmente. Mas em termos de tecnologia a gente é referência também. Até porque a gente atende o mercado de Balneário Camboriú, Que é referência aonde, mundial, né? aonde as necessidades Sim, sim. tecnológicas estão à flor da pele lá no... Complexa, né? Piso, Exatamente. vento, tudo que imaginar. Né? Exatamente. Intempéries, né, e tudo mais. Então, nós, por gargalos tecnológicos, não teria. Não temos, no caso. Ok. Mas é por questões de investimento e por causa da logística, como você Perfeito, comentou no claro. início. Eu não posso pegar, ter uma filial aqui em Blumenau e atender o concreto lá em São Paulo. Não funciona. Não tem como, né? Não funciona. Então eu tenho que ir crescendo com plantas. Estou falando das unidades. Eu tenho que ter unidades espalhadas. Sim, estamos inclusive formatando aí um plano de expansão. Legal. E a gente já fez a última filial que a gente que a gente abriu foi o ano passado, que foi em Porto Belo. Foi em fevereiro do ano passado. E ela já tá toda pronta, já estamos trabalhando já há um ano aí no mercado e essa foi a última, mas vão ter mais aí pela frente. Eu ainda não posso abrir Claro. aonde, né? Mas a gente vai consolidar aí um plano de expansão, sim. A nossa visão estratégica é ser a melhor concreteira do sul do Brasil. Show. Então, quando eu falo em sul do Brasil, eu já estou delimitando que eu vou ficar em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E vocês também se envolvem em obras de infraestrutura? Também. Mas a gente, normalmente, a gente não participa de licitação. Já ganhou-se a obra, a empreiteira, a consultora nos contratam e daí a gente faz. A gente tem uma participação, não é o principal foco nosso, mas a gente tem uma participação na infraestrutura também. Porque a gente vê aqui, especialmente em Santa Catarina, a gente tem tudo para fazer praticamente, né, em termos de infraestrutura, né? A gente vê obras que deveriam ser feitas em 5 anos, demorando 30 para acontecer, né? Exato. Nosso principal mercado é o mercado imobiliário, Certo. canal construtora, né? Daí nós atuamos no varejo também, atuamos na indústria forte também e atuamos no segmento de infra. A tinta, quando você falou antes, né, que tem também a operação com a tinta é imobiliária? Varejo. Varejo, mais varejo. Varejo que pega, também vende para... A gente, na verdade, na tinta está começando, tá? Tá. Não, mas A gente colocou junto com o cimento e o aço aí agora. são operações mais recentes. Isso, mais recente. Mas a atuação é varejo e um pouco atacado. Legal. E como que você vê a perspectiva dos próximos anos aí? Você falou que o mercado está no momento mais... Olha, assim, ó, eu acho que teve um pessimismo exagerado, assim, que foi embutido por causa das eleições e tal. Eu acho que
a gente tem que ponderar um pouco as coisas, aqui, sem falar em política, que eu acho que não é o foco, né? Mas sempre que entrou um governo de esquerda, a gente muitas vezes tivemos dificuldades. Mas ao mesmo tempo, isso muda também. Tanto é que, vamos ver a Argentina acabou de entrar o Milei, quem disse que ia entrar o Milei na Argentina? Então, assim, não vamos se desesperar que o mundo vai acabar no ano seguinte, que vai parar tudo, porque isso é ruim para os negócios também. Nós não podemos parar, nós temos que continuar. E eu vejo que o ano passado, principalmente, os 6 primeiros meses, parecia um terror, assim, que, meu Deus, vai acabar tudo, o pessoal freando. E daí, o segundo semestre, tiveram que voltar. Viram que as coisas não pararam, não parou nada e o mercado continua, né? E estamos com uma conjuntura de fatores externos, né, da economia internacional e nacional, e algumas, talvez até sorte, vamos dizer assim, do governo atual, a gente está com bons indicadores. Indicador bom de inflação, o PIB está acima do que a gente precisava, do que a gente esperava, a questão da Selic vem caindo, que é importante para a construção civil, né? Enfim, eu vejo que a gente tem que trabalhar mais e focar mais nos negócios para a coisa continuar, e o governo a gente ficar atento na economia principalmente e tal, mas temos que botar a mão na massa e arregaçar e ir para frente, sabe? Eu não vejo eu acho que é muito mais o desespero prejudica do que fatos que aconteceram que estão prejudicando, entendeu? A venda hoje, Christian, dos produtos e serviços da Maxmor, ela acontece de que forma? Hoje você é muito relacionamento, é a história construída de 3 gerações, que eu acho que isso deve dar um peso fenomenal, né? Então, assim, ou entra essa questão assim de botar o time na rua para ser ativo, para visitar construtoras e dizer, olha, nós temos nosso trabalho e tal. Como é que funciona? Lógico, ao longo dos anos, muitas construtoras já conhecem vocês e têm vocês como referência, como você falou. Mas, nós estamos numa região onde surgem construtoras com bastante velocidade, né? É muito comum... Surgem e morrem também. Surgem e morrem, perfeito. Mas é bastante comum, né? Um empresário, o cara tem uma indústria, sei lá, têxtil, de repente ele resolve construir, né? E ele acaba precisando de quem dá esse suporte para ele e tal, e ele encontra a Maxmor. Como é que funciona esse processo? Processo de aproximação. De aproximação, se é uma aproximação... Se é uma aproximação ativa ou passiva. Exatamente. Tá. Bom, nós temos uma boa parcela da carteira que já é cliente. Já é cliente tradicional. Mas também o mercado hoje em dia não tem muita exclusividade, né? Sabe como é que é? Então, assim, tem várias consultoras. A gente atende, por exemplo, as maiores aqui do Santa Catarina, a gente atende praticamente todas, né? Do Balneário e tal. Mas a gente não é exclusivo. Né? Vocês e mais a... Normalmente é nós e mais uma, nós e mais duas, né? Normalmente. Então, nós também temos essa política de não ser exclusivo de ninguém. Nem no cimento a gente é exclusivo. Né? Então, existe uma força de vendas que a gente tem, né, bem desenhada aí. A gente tem um canal de vendas mais ativo com pessoas a campo. Né? Existe também uma central digital que a gente está desenvolvendo agora de um ano para cá, que é a venda por telefone e por WhatsApp e pelo site. Legal. Né? Mas basicamente assim, cada mês é trabalhado para buscar a meta e tem um X de volume de carteira, e a diferença tem que buscar dentro do mês. Aquela carteira tem que estar sendo sempre alimentada. Não dá para se acomodar. Porque você deve ter um volume bastante elevado instalado nas tuas plantas, né? Volume de equipamentos? Né? Volume de equipamento que pode gerar um volume de concreto, né? Capacidade instalada, né? Que isso tem que ser ocupada, né? Hoje a gente trabalha aí com em torno de 115 caminhões betoneiras. Coisa. Mais 30 bombas, né? De concreto. E mais caminhões de cimento, as pá carregadeiras e tal. Uma frota aí de mais de 150 equipamentos. Bastante coisa, né, cara? Bastante coisa. Bastante. E a gente falou de esporte ali, como é que é o teu estilo de liderança com a tua equipe? Como é que você está cuidando deles nesse dia a dia? Eu procuro estar bem próximo, assim, deles, né? Procuro aplicar os feedbacks estruturados também,
com uma rotina, né? Uma frequência. E eu gosto de sempre dar liberdade para eles trabalharem, mas aliados ao meu direcionamento, né? Então, tem uma direção para a gente seguir, tem um orçamento, tem um planejamento. Se eles vão mudar um pouquinho a rua para onde vai chegar no destino final, eu dou liberdade para fazer. Não precisa estar toda hora. Eu não sou centralizador, sabe? Ó, tu vai fazer uma coisa diferente, vem falar comigo. Não. Cara, tu tens objetivo, tens a tua meta, tu sabe onde tem que chegar, quais são os valores da empresa, e os meus liderados. E eles sabem até onde eles podem ir, eles têm liberdade para trabalhar. Legal. Christian, vocês têm um exemplo, né, a Maxmor, de uma empresa que conseguiu conduzir a sucessão de maneira muito bem sucedida, né? É um caso de sucesso nesse sentido e que tem que ser louvável, né? Tem que ser um grande exemplo para as outras empresas e não é fácil isso acontecer, não é comum isso acontecer. Não é fácil. E aí a pergunta que eu te faço é, e para o futuro? Você já está pensando na tua sucessão? Como você já pensa nisso? Está direcionando isso na família? Ou ainda é um assunto que não está em pauta? Não está em pauta, mas eu tenho 41 anos, né? Então Você é jovem, né? eu sou jovem. Então, assim, com certeza. eu tenho um bom gás para queimar ainda, né? E lógico que vai chegar um determinado momento, isso não está nem na pauta ainda, mas já no momento que eu vou para o conselho. Sim. E se tiver alguém preparado na família para assumir meu lugar, vai assumir. Se não for da família, vai ser um executivo de fora. O que vai mandar é a meritocracia. Legal. Eu gosto dessa abordagem. Filosofia. Ótima, essa filosofia é ótima porque justamente eu acho que é importante. Sucessos do passado não garantem sucessos do futuro, né? A gente tem um caso que é exemplar, que é super bem sucedido e é referência, mas você tem que olhar para o futuro com essa abordagem de mérito. Um exemplo lá da história da nossa empresa. Se o meu pai tivesse a visão do meu avô, Ele não teria... não teria empresa. Sim. Só que se o meu avô não fizesse o que fez, nós também não estaríamos aqui. Exato. Então ele, na hora certa, ele fez o início. Ele estava certo naquele momento. Estava certo e tem todos os méritos, porque ele que começou, meu avô. Só que se meu pai tivesse a cabeça do meu avô, a empresa não existiria. Sim. E é um processo de evolução. Pronto, é simples assim. Nos ombros de gigantes. Antes de eu pedir pro DJ fazer a última pergunta, eu quero fazer uma pergunta ainda relacionada com o esporte, né? Quais são os teus desafios como atleta, né? Como piloto para 2024? O que são os... Esquece agora a empresa, mas... Eu costumo dizer, tira a camisa e bota o macacão. Quais são os teus desafios no esporte para 2024? A gente quer saber aí, o que você tem de... Olha, eu tô já agora indo pro quarta temporada na Porsche Cup, né? Tá. Eu já tenho um título brasileiro na Mercedes, né? Legal. E tenho títulos estaduais também. Mas eu tô buscando o título da Porsche Cup já 3 anos seguidos, eu bati na trave. Chegou perto? Cheguei perto. 3 anos seguidos. E eu cheguei na final com chance de ser campeão. Ser campeão. E não fui nenhuma das 3 vezes ainda. Então esse é o desafio. Esse é o desafio. A equipe tá redondinha para esse A Porsche Cup é assim, tu é um piloto lá dentro, tu é um número, né? Tudo é deles. Ah, é tudo deles. Tu não tem a tua equipe, né? Tu tens uma vaga, tu consegues uma vaga lá. Categoria da fábrica. A fábrica tá por trás. Porsche Cup tá por trás. Os carros vêm direto da Stuttgart, né? É padrão, então você tem o equipamento e tudo padrão. Aí é só o cara mesmo, né? É bem padrão. É o piloto. Claro, tem os ajustes finos que tu fazes, mas tu não mexe em nada, não existe nada para mexer em mecânica, nada. Tu só vai fazer pequenos ajustes de setup conforme a guiada do piloto e buscar os milésimos de segundo. Que é legal esse tipo de categoria que nivela e vira o mérito mesmo, né? É bem legal. O máximo possível, né? É bem legal. Bacana. Ano passado eu fiquei em terceiro no campeonato e no outro ano eu fiquei em quarto porque na última prova quebrou. Senão eu era vice-campeão. Mas ali, tô sempre, né? Sim. Entre os 3 primeiros ali. Super competitivo. Agora vamos ver esse ano. Já começou esse ano não, né? Começa a primeira etapa 7 e 8 de março em Goiânia, primeira etapa. Legal. E assim, às vezes me perguntam, né? Talvez vocês não vão me perguntar, mas eu vou adiantar. Como conciliar isso, né? Então assim, a Porsche Cup ela é uma categoria que ela privilegia os pilotos empresários.
Por quê? Porque ela, além de ela ser uma categoria super profissional a nível de evento, de estrutura, de carro, de equipe e tal, os pilotos não vivem disso. Uhum. Os meus concorrentes também são empresários, né? Também são profissionais liberais, né? Raríssimas exceções que tem algum piloto que é mais piloto do que empresário, que dedica mais tempo para ser piloto. Raríssimas. Agora, cara que vive só disso, não tem. Uhum. Entendeu? Então isso é bem interessante aí para. Importante. E assim, é uma plataforma muito grande de networking, Oh, com certeza. de negócio. Isso, como eu falei antes, para tu competir num nível desse, fosse para pensar em tirar dinheiro do bolso, é inviável. Não faz sentido nenhum. Mesmo o cara que ganhe muito bem, que não é meu caso, mas que ganhe muito bem, seria inviável. Então, tu tem que conseguir fazer um business aí também. Sim, E daí uma coisa puxa a outra também. sim. O teu business é automobilismo, te ajuda no business dos negócios e uma coisa puxa a outra. E isso ao longo do tempo eu aprendi, sabe? Como fazer isso. É legal fazer essas conexões, Sim, né? sim, A sim. gente tem que sempre estar ligado nessas conexões, né? Sim, sem dúvida. Exatamente. DJ, vamos para a pergunta principal e Cristian, verdadeira. aí a gente viu toda essa tua experiência e essa conexão com o esporte, teu perfil de liderança. Qual é o perfil do profissional que você gosta de ter na tua equipe, né? O que está ali junto com você construindo a empresa, que a gente gosta de chamar de um novo Hunter, né? Fala um pouquinho pra gente. No novo Hunter, premissa número 1, ele tem que falar bem da empresa. Ele tem que gostar de onde ele está. Tem que ter brilho no olho. E ele tem que estar obstinado a crescer. Não é crescer em só subir de cargo, é crescer junto com a empresa, é dar resultado, é gostar de desafio. E ser, obviamente, né, que não é nem um predicado, é um pré-requisito mínimo, ser idôneo, né, ser ético. Esse é o perfil. E ser competitivo também. E ser competitivo. Legal. Show de bola, cara. Christian, só te agradecer, cara, pela oportunidade de vir aqui conversar com a gente, de atender o nosso chamado, né? Indicação aí do nosso grande amigo Fábio Camargo, né? Agradeço aí, Fábio. Tamo junto aí, cara, na parceria. Foi uma satisfação imensa conversar com você. É muito legal, né, DJ, quando a gente tem essa oportunidade de acompanhar profissionais que assim, começam com o esporte, vêm para o lado empresarial, mas não deixa essa coisa da competitividade escapar, né? Eu acho que isso é muito importante, cara. E sabe outra coisa também que eu vejo que é importante, o esporte, se tu tá num esporte competitivo, né? Uhum. Uma coisa é tu fazer um lazer, eu vou jogar uma bola. Sim, 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 sim. E muito distante de eu vou pegar um jet ski, um barco e dar uma volta, né? Sim. Realmente ter metas, ter objetivos de rendimento no esporte, seja ele qual for, te ajuda na vida pessoal como... tu se cuida mais. Cuidar da saúde, né? Tu cuida mais, tu pratica mais esporte, tu se prepara fisicamente, tu vai estar mais preocupado em estar bem. Porque senão tu acaba, por mais que a gente não queira, tu acaba final de semana toda a vida comendo um monte, bebendo um monte, só fazendo isso, entendeu? Então e às vezes durante a semana também, se tu tens um outro objetivo, ele te equilibra mais. Um preparo físico e mental também. Exatamente, e físico e mental, é isso aí. Perfeito. Ajuda bastante. Obrigado, Christian. Foi muito boa essa nossa conversa, conhecer mais sobre você, a tua história, a trajetória da família, né, num grande exemplo de construção aí, através das gerações, né, da Maxmor, que é conhecida e reconhecida no mercado, é líder do segmento. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e valeu. Eu que agradeço aí a vocês pela oportunidade e contem com a gente sempre que precisar. Legal. Obrigado, Christian. Bom, obrigado, hein? Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio com o Christian Mohr, da Maxmor. Foi extremamente interessante a nossa conversa. Eu, particularmente, tenho um apreço especial quando o assunto permeia por esporte. Eu acho fundamental. Eu sempre fiz essa relação, Christian, até para você saber, em palestras sobre vendas, o quanto eu acho que um profissional da área comercial deveria ter tido a oportunidade de ter sido atleta. Porque eu acredito muito nisso do cara que em algum momento foi atleta, principalmente quando ele atua na área comercial, porque ele vai ser mais disciplinado, tal qual se falou, ele vai ser mais determinado, ele vai ter mais resiliência, porque na área comercial o que mais acontece é não. Frustração. E fica a frustração. Saber lidar com a frustração. Exatamente. Tomei não, cara, aquele pedido estava praticamente fechado, estava tudo certo, era o pedido do meio do ano. Exatamente. Não deu.
Aí o cara fica um mês remoendo aquilo e o trem passando. Exatamente. Então eu acredito muito nessa relação e fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de trazer aqui alguém jovem e com uma história tão consistente e que não desconectou dos valores. Eu falo muito isso aqui, né? A importância, né? Uma terceira geração, teve a presença do avô muito sólida dentro do negócio, depois o pai vem e acelera, e agora o Christian, e sabe lá quem vem na sequência. Eu acho que isso é muito importante. Então que você que acompanha o podcast Novo Hunter, aproveita para tirar lições valiosas dessas entrevistas que a gente traz aqui, de profissionais que fazem a diferença nos seus mercados, e não fique em casa acomodado aí achando que o sucesso vem e vai bater na sua porta. Muito pelo contrário, meu amigo, você vai ter que ir para a rua e fazer a coisa acontecer. Valeu, forte abraço e até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau, Rede Cooper e IPEL.